Você tem uma perícia marcada e não sabe o que tem que fazer nessa perícia? Então eu vou passar algumas dicas para você. Meu nome é Cíntia Goda, sou advogada há quase 30 anos, especialista em direito previdenciário. Sou proprietária da CMA Advocacia Previdenciária e Civil, localizada na cidade de Rolim de Moura, Rondônia. Bom, antes de começar a passar essas dicas para vocês, eu preciso deixar claro duas situações que é comum as pessoas não ter conhecimento. Primeira coisa, diferenciar a função do médico que vocês procuram para fazer o tratamento, para pegar o laudo, e a função do perito. Por que é importante saber isso? Porque simplesmente ter doença não quer dizer que vai ter direito ao auxílio-doença, que é comum as pessoas já entenderem. Aquelas que pagam o INSS, quando aparece alguma doença, elas já acham que, comprovando com laudo médico essa doença, ela já vai ter automaticamente o direito ao auxílio-doença. E não é bem assim. Por quê? A função do médico que vocês procuram, a função dele é o quê? Diagnosticar a doença e passar o tratamento. Já a função do perito é a seguinte, é analisar a doença que já foi diagnosticada pelo médico e está comprovada pelo exame de vocês, se essa doença está incapacitando vocês de realizar as funções que vocês têm que realizar no serviço de vocês. Então se a doença está incapacitando vocês de fazer o que vocês têm que fazer no serviço. Certo? Outra situação é a seguinte, aquele prazo que o médico sempre coloca no laudo de afastamento, o perito, ele não é obrigado a seguir aquele prazo de afastamento. Isso já é lei, tá? É lei que garante os peritos nisso. Então, se o teu médico colocou 1 ano, um exemplo, e o perito, na hora da perícia, analisar e falar, não, 1 ano é muito, em 6 meses eu concluo que ela estará apta a voltar a trabalhar, é o correto, não tenho que reclamar. Por quê? Porque a lei é clara nisso. Eles são independentes do prazo que o teu médico, o médico que você está te tratando, colocou no laudo, tá? Então a gente vê sempre as pessoas chegando com o relatório médico, o laudo, com prazo, e não entende o porquê que na perícia, ou ela não passou na perícia, o perito concluiu que ela não precisa afastar, né, nenhum período, pode voltar a trabalhar, ou ele concluiu um período menor. É justamente por essa situação que eu estou passando para vocês, certo? Bom, então vamos passar para as dicas. O que vocês têm que fazer no dia da perícia? Primeira coisa, se atente, fique, né, bem claro que um dia antes vocês têm que pegar os laudos que você tem, o laudo atual, o receituário, os exames, vocês separam os atuais dos documentos médicos anteriores, se vocês tiverem. Por que eu falo isso? Se vocês chegarem na perícia já com a documentação toda separadinha, da atual das anteriores, o perito ele não vai precisar ficar procurando os documentos que ele quer, que normalmente são os documentos atuais que ele vai pedir. Segundo, não esqueça de levar um documento de identificação com foto. Ele pode pedir para identificar se realmente é você que está ali fazendo a perícia marcada, ok? Outra situação muito importante. No relatório médico, que é no laudo, seria interessante o médico constar nesse relatório tudo sobre o que a doença incapacita de fazer,
o que a doença não permite que faça. Então, esse tipo de relatório é muito importante, ele sendo esse completo, né? Um relatório que fala da patologia da doença, da incapacidade que ela gera, que mais? O tratamento que está sendo realizado. Normalmente, no relatório médico, o médico já vai passar o resultado dos exames. Outro muito importante, o CID das doenças e, principalmente, a data do relatório. Porque muitas vezes o médico está muito cheio de serviço e acontece de esquecer de colocar a data da consulta que foi feito o laudo. Porque senão não vai ter validade nenhuma. O perito não vai saber de quando que é esse laudo, tá? Então, tem que observar bem esses detalhes. Outra situação, só responda o que o perito pergunta. Porque a gente chega assim meio já nervosa e a gente já normalmente já quer ficar contando tudo o que aconteceu desde o início. E, gente, o perito, normalmente no dia da perícia, ele não tem só essa perícia, ele tem muitas perícias. Então, a gente tem que ser muito sucinta, né? Muito objetivo. Então, o que ele responde, o que ele pergunta, você responde. Certo? Vai facilitar muito a vida do perito. E outra situação, o perito ele vai estar te analisando desde a hora que você entra na sala dele. Do jeito que você senta na cadeira, se for um problema ortopédico, vamos supor, de coluna. Se for um problema psiquiátrico, ele vai estar observando o seu comportamento, porque tudo, a doença, os médicos já sabem quais são os sintomas, certo? Então, vamos pegar essa dica já e complementar. Nunca você deve exagerar nas dores. Por quê? Uma perícia que o perito nota que a pessoa está exagerando, a conclusão dele já não vai ser muito boa. Uma coisa que poderia ser boa acaba não sendo por essa falta de confiança que passa para o perito. Então, eu vou falar mais uma situação para vocês. Muitas vezes vocês não sabem. Toda doença, gente, já tem os locais do corpo aonde dói. Então, pode acontecer do perito fazer uma pegadinha com vocês e perguntar: vocês estão sentindo dor aqui? E ele sabe que ali naquela região, aquela doença não provoca dor. Então, é ali que eles começam a perceber que a pessoa está mentindo. Então, toma muito cuidado, porque é normal acontecer isso. Começar a exagerar um pouco na dor, tá? Porque eles têm como saber se está simulando ou não. Se está mentindo, se está exagerando, tá? Então, tudo que ele pergunta, fale. Se ele perguntar dor ali, se tiver dor mesmo, fale, tá? E não exagere, que pode prejudicar tudo, a perícia inteira, por causa dessa situação, tá? Outra situação. O perito, muitas vezes, ele não examina a pessoa. Pelo conselho de perícia médica, pelo conselho médico, melhor dizendo, todo médico, ele é obrigado a fazer o exame físico na pessoa. Então, realmente, quando o perito não faz o exame, e sendo a doença uma doença que exige fazer o exame físico primeiro, antes de olhar o exame,
exame documental, realmente as pessoas têm razão de, né, não fez exame nenhum, nem olhou nada, meus exames, Então, é uma situação que, se você tiver um advogado, você deve informar esse advogado dessa situação. E se essa perícia for o judicial, esse advogado poderá tomar algumas providências a esse respeito, ok? Eu acho que as principais dúvidas, as principais dicas que vocês precisam estar cientes para fazer a perícia, eu passei. Se houver alguma dúvida ainda, vocês colocam ali nos comentários, que assim que eu tiver condição, eu respondo vocês, ok? Até o próximo vídeo.